É isso aí. Já é pleonasmo falar que no Brasil a gente não vive um caos. E também parece que é pleonasmo falar que o nome do quadro é Caos Semanal. Então, sem mais delongas, vamos começar, porque eu precisei acelerar este vídeo, pessoal, por conta de condições particulares, condições de força maior. Mas, querendo ou não, a gente tem bastante coisa para comentar esta semana. E ela estará um pouquinho mais focada em um caso em específico. E a gente vai começar já, que é o seguinte. STF altera regras internas da corte e mudanças afetam diretamente Bolsonaro, aliados e apoiadores políticos. Então é isso. Antes da gente começar do Vera, de verdade, eu peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e também compartilhe com todos os seus conhecidos e compartilhe nos seus grupos também, para que a gente forme essa união aqui no Caos Semanal. E vamos continuar. Em matéria especial sobre o caso Jair Messias Bolsonaro, o Conexão Política reporta a manobra jurídica praticada pelo Supremo Tribunal Federal e lista as incongruências da Corte ao mudar entendimento firmado pelo próprio tribunal de que, ao deixar o cargo, uma autoridade perdia o foro privilegiado e seus processos desciam para a primeira instância, regra reafirmada em 2018. Gente, para resumir, o que acontece é o seguinte: o STF formou uma maioria dentro da corte e eles diziam que autoridades consolidadas no país, como o próprio presidente, eles tinham uma coisa chamada foro privilegiado. E, novamente, eu não sou do direito, mas como cidadão eu quero entender como funcionam nossas coisas, nossos poderes, o entendimento das nossas leis. E o que acontece é que, no ano de 2022 para 2023, Bolsonaro não foi eleito. Nisso, ele perderia o foro privilegiado, porque é uma regra que foi reafirmada em 2018. Por algum motivo, nem um pouco suspeito, Bolsonaro não perdeu este foro, ou pelo menos ele foi julgado como alguém que tinha foro, ou seja, não saiu do STF. O caso de Bolsonaro deveria ser de alguém como o de Lula. O caso do Lula começou no Tribunal de Curitiba, tanto que o entendimento total do STF foi de que aquele não era o tribunal correto para julgar as coisas dele. Então, aconteceu aquela celeuma toda, aquela salada de episódios, aquela novela horrorosa que culminou na eleição desse descondenado na presidência. Agora nós estamos num outro caso extremamente similar que deveria passar para uma outra instância, mas ficou na instância máxima. O que isso significa? Quando alguém está na instância máxima, não tem chance de apelação. Se você for processado ou se você processar alguém, você começa em algum tribunal, geralmente no seu estado. E aí, ele vai escalando por muitas apelações, muitos, requerimentos, não sei como é que chama isso no direito, mas você vai apelando até chegar nos tribunais superiores. E o nosso maior tribunal de todos é o STF. Ele é a Corte Máxima, a Corte Suprema. E por algum motivo, Bolsonaro não perdeu seu foro privilegiado. Então, recentemente, aconteceu essa mudança e está afetando diretamente o ex-presidente. E, continuando parte da notícia, só pra gente finalizar, aqui diz que o Conexão Política lista como o Supremo alterou sua jurisprudência sobre o foro por prerrogativa de função. Mudança inédita que afeta diretamente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por suposta tentativa de golpe de Estado. E pelo visto as coisas estão indo super bem, porque em sequência, depois desta notícia a respeito da mudança do foro privilegiado dentro do STF, nós temos o seguinte: Estados Unidos avaliam aplicar sanções em tempo real durante o julgamento de Bolsonaro, olho por olho, dente por dente. O que acontece, pessoal, é que o julgamento do Bolsonaro acontece esta semana. Então, essa semana basicamente está um caos por conta de todos os acontecimentos que levam a Bolsonaro. Então, a notícia diz o seguinte: as sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal serão acompanhadas em tempo real por Washington, segundo fontes ligadas à administração de Donald Trump. A Casa Branca, de acordo com esses interlocutores, manterá a atenção redobrada e já estuda aplicar novas sanções e tarifas contra o Brasil em tempo real, conforme o andamento da votação. As medidas em avaliação não foram detalhadas oficialmente, mas incluem hipóteses sobre cassação de vistos de autoridades brasileiras, bloqueios financeiros a integrantes do STF e uma nova rodada de exclusões de produtos de listas de exceções ao tarifaço de 50% imposto contra exportações brasileiras em agosto. O pacote dependerá
segundo as mesmas fontes da decisão política de Trump diante do destino judicial de Bolsonaro. Descendo mais um pouco a matéria, a gente tem o seguinte: o estrategista Jason Miller, ex-porta-voz de Trump, também tem atuado no tema. Em entrevista recente, lembrou que foi detido no aeroporto de Brasília em 2021 por ordem de Moraes e afirmou que o mesmo ministro agora busca prender Bolsonaro por até 35 anos. Segundo Miller, Trump atuará com todas as forças para interromper práticas antidemocráticas no Brasil. No Itamaraty, a avaliação já é de que o julgamento poderá agravar o impasse diplomático com os Estados Unidos. O desfecho do julgamento está previsto para ocorrer até 12 de setembro. Ou seja, pelo menos de hoje até 12 de setembro, a gente tem muito chão para percorrer, porque a decisão sobre o caso do Bolsonaro é no dia 12 de setembro. Então talvez a gente entre num conflito diplomático com os Estados Unidos muito maior do que estávamos esperando, porque a gente não pode esquecer que as vias diplomáticas de Bolsonaro e Trump eram muito próximas, né? Donald Trump falava pessoalmente com Bolsonaro, muito embora ele não falasse inglês. Por isso, inclusive, recomendo que vocês falem inglês. Agora, essa é uma situação muito complicada da gente comentar, porque primeiro tem a ver com muita relação internacional e muito direito, coisa que eu não sou muito versado no tema. A gente gosta de política, a gente comenta política e eu atualizo vocês de tudo, porque a gente tende apenas a somar dentro deste canal. O que acontece é, o buraco é muito mais embaixo, porque a Revista Oeste publicou um dossiê completo explicando sobre o que foi chamado de fraude dentro do STF. Novos documentos da Vaza Toga revelam como o gabinete paralelo do ministro Moraes forjou relatórios, censurou veículos de imprensa, bloqueou plataformas digitais e preparou o terreno para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que acontece é o seguinte: aconteceu a Vaza Toga. A Vaza Toga foi um documento vazado por mensagens e áudios do WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes. E tudo começou com Glenn Greenwald. Ele publicou uma matéria na Folha de São Paulo, alegando ter acesso a mais de não sei quantos gigabytes de acesso às coisas do ministro e do gabinete dele. E depois de todas essas matérias, o próprio Alexandre se sentiu incomodado e foi averiguar, abrindo um inquérito sob sigilo judicial para apurar a autenticidade e a origem dos vazamentos. O que acontece é que de 2024 para 2025, Moraes não estava contando com um homem chamado Eduardo Talhaferro. Esse homem simplesmente expôs tudo porque estava dentro desse gabinete paralelo de Moraes. Então a gente tem um dossiê completo da Revista Oeste que fala tudo o que aconteceu e ela é muito grande, mas ela também é muito importante. Galera, eu tentei pegar o dossiê todinho e resumir pra vocês e eu vou contar de uma forma que foi escrita aqui. E aí a gente vai comentando os fatos e vocês vão ficando a par de tudo o que aconteceu. Mas basicamente isso resume bastante o que foi a nossa semana. É o seguinte, ó. Segundo o dossiê da Revista Oeste, o Supremo Tribunal Federal virou palco de um inquérito sem fim, com Alexandre de Moraes no papel de juiz, investigador e carrasco. A série Vaza Toga revelou o funcionamento de um verdadeiro gabinete paralelo que opera fora do rito legal. Servidores do STF e do TSE viraram uma polícia política extraoficial, produzindo relatórios sob encomenda, censurando veículos de imprensa e até bloqueando redes sociais. A expressão "use sua criatividade", dita pelo assessor Ayrton Vieira, ao pedir que a Oeste fosse enquadrada como golpista, virou um símbolo do arbítrio. Não achou um crime? Inventamos um. E o resultado? A revista ficou desmonetizada por mais de um ano no YouTube porque ousou criticar o Supremo e o governo Lula. Não parou por aí. O gabinete também mirou na rede social Gettr, de Jason Miller, o ex-assessor de Trump, tentando repetir o bloqueio do Telegram. O modus operandi é sempre o mesmo: misturar investigação, acusação e julgamento num só pacote. A lista de inimigos do Alexandre de Moraes é extensa. Incluía Alan dos Santos, Ludmila Lins Grilo, hoje exilada nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino, todos vítimas de censura, bloqueio de contas, cancelamento de passaportes e até pedidos de prisão internacional sem o devido processo legal. Mas o show de horrores foi mesmo o uso das famigeradas certidões positivas e negativas, carimbos de culpado ou inocente para os presos do 8 de janeiro. Postou um meme sobre Lula, certidão positiva, cadeia garantida. Claudomiro da Rosa Soares, um caminhoneiro, foi enquadrado só por compartilhar críticas ao governo. Ademir da Silva
teve seus tweets de 2018 usados como prova de periculosidade. Dos 42 que receberam certidão positiva, nenhum foi solto. O DOPS agradeceria. Os juristas como André Marcília e Vera Chemin chamaram o processo de ilegal, abuso de autoridade e atentado à liberdade de expressão. Publicações, memes e sátiras são protegidos pela Constituição, ou deveriam ser. E tudo isso em nome da defesa da democracia. Uma democracia que prende críticos, cala jornalistas e bloqueia redes. O alvo final, depois de tudo isso, Jair Bolsonaro, que será julgado agora em setembro, num processo recheado de relatórios informais e acusações genéricas. Então, a matéria fala muito mais coisa. Só que para não deixar o vídeo mais longo ainda, e entendendo que vamos comentar um pouco mais das coisas, eu parei por aqui. O que acontece é que, pelo resumo, vocês perceberam que foi o seguinte: o governo Bolsonaro era o foco principal do gabinete paralelo dentro do STF. Na verdade, do gabinete paralelo de Alexandre de Moraes. Então a ideia era que ele conseguisse encontrar e extrair o máximo de supostos crimes através de memes, porque sim, não gostei do Lula, certidão positiva, ou seja, cadeia. Gente, isso remete a períodos do regime militar e períodos do Estado Novo, né, que o Brasil já viveu. E de fato, isso não está amparado em nenhuma outra lei. Na verdade, a Constituição, inclusive, nos diz que podemos falar o que quisermos, mas não cometer crimes. Então, onde está o crime de postar memes do Lula? Eu não sei. Mas pelo visto é melhor a gente não fazer também. Então agora corremos para a próxima notícia, que não é muito relevante assim, mas fez parte do nosso caos, que é o seguinte, ó. Sem apresentar provas, a ex-deputada Joyce Hasselmann, antiga aliada de Bolsonaro no Congresso, afirmou que o então presidente já flertava com o golpe em 2019, durante o primeiro ano de mandato. O que a pessoa não faz para se manter relevante mesmo, né? Próxima notícia, para vocês verem como essa escalada está dando certo, sim. E vamos brincar, sim, que é o seguinte: Trump prepara sanções contra o Banco do Brasil, diz jornal. A justificativa apresentada é de que o banco teria fornecido um cartão da bandeira Elo ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Era só deixar quieto, era só não oferecer nada. O governo dos Estados Unidos, sob o comando do Trump, prepara uma ofensiva mais dura contra o Brasil. Entre as medidas em estudo estão as sanções contra o Banco do Brasil, questionamentos formais sobre a tarifa de 50% aplicada a produtos brasileiros e a possibilidade de restrições às importações de diesel russo pelo Brasil. De acordo com informações da CNN em Washington, o cenário é considerado fluido e pode mudar a qualquer momento, já que a decisão final cabe ao próprio Trump. Ou seja, se cabe à própria pessoa decidir sobre isso, e a própria Casa Branca, no dia em que inclusive ele falou sobre este assunto, Trump disse que esta semana, inclusive, saiu a notícia de que a Casa Branca e Trump vão estar fazendo um pronunciamento no Salão Oval, acompanhando os julgamentos de Bolsonaro. Combinou nisso. Vai dar certo sim. Continua, vai dar certo sim. Agora o Banco do Brasil pode sofrer mais sanções ainda e, se não estou enganado, o último caso em que aconteceu algo tão severo assim, de multas e tarifas contra um banco, foi na França. E esse banco teve que pagar não sei quantos bilhões de multa por descumprir as ordens da lei americana, Magnitsky. O que acontece é, por isso que o Bradesco já falou através do próprio CEO que diz que vai cumprir as leis americanas em detrimento das brasileiras. Mas é aquilo, né? Obedece quem tem juízo. E para finalizar a nossa semana, porque a gente sabe que basicamente, juntou 3 pessoas nessa semana inteira, a gente finaliza com a seguinte notícia. Com a adesão de Caiado à frente da União PP, ou seja, a união dos dois partidos, né, o União Brasil e o PP Progressistas, a anistia de Bolsonaro já supera 350 votos na Câmara. Ou seja, antes, os anti-aliados do governo, ou pelo menos não oposição, agora estão se tornando oposição. A articulação pela aprovação da anistia de Jair Bolsonaro ultrapassou a marca de 350 votos na Câmara dos Deputados. O número foi atingido após a adesão do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à frente que une União Brasil e Progressistas, agora em apoio integral à medida junto à sigla. A manobra desse bloco, com o peso das bancadas do Centro-Oeste e do Nordeste, deu um novo fôlego às negociações conduzidas por líderes partidários e parlamentares próximos ao ex-presidente. Segundo cálculos de articuladores políticos, a soma garante margem superior à maioria absoluta exigida para aprovar o projeto.
projeto. Então a coisa tá escalando de uma forma que até a própria Câmara dos Deputados tá vendo que o buraco é tão mais lá embaixo que se nenhum ex-presidente conseguiu se livrar do próprio Alexandre de Moraes, quanto mais eles. E detalhe, deve ser por isso que o Senado não faz nada. Porque o Senado sabe que se qualquer pessoa protocolar qualquer pedido de impeachment ou fizer qualquer tipo de artimanha política ou jurídica para conseguir incriminar Alexandre de Moraes, acabou pra eles. Mas afinal é um poder moderador e eles não estão se moderando, não estão se regulando. É por isso que eu digo, de fato é só o mercado que consegue se regular, porque o governo só vai querer comer, só vai ficar com fome. Pessoal, eu fico por aqui e agradeço pelo tempo de vocês. Eu espero vocês na próxima semana com o próximo episódio do Caos Semanal. Eu espero que a gente consiga ter uma semana um pouco mais tranquila, que consigamos viver num país feliz e seguro. A gente se vê na próxima.